Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. E tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças, porque no além ou na sepultura para onde vais, não há obra, não há projetos em conhecimento, nem sabedoria alguma. Só até aqui. Deixa eu orar por você, fecha os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta noite. O Senhor já fez tantas coisas lindas, já ministrou aos nossos corações, já podemos adorar o Senhor, ceiamos, Pai, recebemos do Senhor uma palavra tão tremenda, profunda, através do teu servo, pastor Gledson, e cremos que o Senhor tem algo mais para ministrar ao nosso coração, Pai. Continua honrando a tua glória e a tua presença, e abençoando cada vida que eu tanto amo, que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Meus amores, eu quero, em rápidas palavras aqui, compartilhar algo de Deus aqui com vocês, que está inteiramente ligado até aquilo que o meu amigo pastor Gledson falou. Todos nós, como seres humanos, cada pessoa tem a sua característica, tem a sua personalidade, tem a sua individualidade, a sua identidade. Só que muitas vezes nós perdemos oportunidades que o Senhor nos dá, que são únicas e que elas não voltarão mais. Projetamos um futuro que talvez não aconteça. E eu não quero nem ser extremo em falar sobre a morte ou sobre a volta do Senhor Jesus, que é fato que um dia morreremos e é fato que um dia Ele voltará. Se Ele nos buscar aqui, então nos veremos na eternidade. Essa geração não vai morrer. Mas uma coisa é verdade: independente da morte ou da volta do Senhor, ciclos mudam, estações mudam e pessoas também. Muitas vezes você tem um entendimento hoje que você não vai tê-lo lá na frente. Você vai amadurecer, você vai evoluir, meu querido futuro vereador, e de repente, meu querido pastor, talvez aquilo que estava como uma janela aberta no seu coração, lá na frente vai estar fechada, e você não vai ter mais a oportunidade que você teve hoje. A Bíblia, ela é repleta de exemplos bíblicos, de pessoas que viveram milagres porque ousaram em fé, de pessoas que viveram o sobrenatural de Deus, que foram ousadas, mas de pessoas que não perderam a oportunidade porque elas viram que era a única e talvez fosse a última. E é interessante que possivelmente quando Salomão ele vem a escrever muitas coisas aqui, um homem que desfrutou de riquezas, um homem que desfrutou de erros e acertos, desfrutou de acertos e infelizmente entrou em decadência com os erros. Ele pôde ter um entendimento sobre a vida, e quando ele fala sobre a vaidade, ele fala sobre a vaidade do caráter, das riquezas. Não seria um problema ter dinheiro, o problema seria ter a motivação ligada simplesmente às coisas terrenas, como se as coisas espirituais não existissem, como se momentos emocionais não fossem muito mais importantes do que momentos materiais, como se a sua paternidade e a sua família não fosse mais importante do que os seus negócios. Então de repente ele começa a rever os valores certos e errados, e ele começa a entender e passar para as pessoas, através daquilo que ele escreveu, qual a conclusão que ele tinha sobre a vida. E ele diz: e tudo aquilo que vinha às suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Não faça de qualquer jeito, faça com intensidade, porque para a sepultura, para onde você vai, para o além, não há indústria, não há trabalho, não há o que fazer. E aqui, de maneira específica, eu quero destacar pelo menos 3 tipos de pessoas, 3 naturezas de pessoas. Eu olho para a palavra de Deus e vejo uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu não quero falar aqui sobre o milagre que ela alcançou, ou então sobre a sua enfermidade. Eu quero falar sobre o entendimento de não perder a oportunidade que ela tinha ali. Jesus estava passando e poderia ser a única vez, e ela pensou consigo: se tão somente eu tocá-lo, eu serei curada, se eu tocar nas suas vestes. Sobre um cego que estava à porta de Jericó e não sabia se teria outra oportunidade, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Sobre a mulher sirofenícia, que sabendo onde Jesus ele estava, ela corre até Jesus dizendo: Senhor, vem até a minha casa, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Sobre o centurião que mandou os seus servos irem até o Senhor Jesus dizendo: vem curar o meu servo, porque ele está enfermo. Não precisa nem o Senhor chegar na minha casa, basta uma palavra, nem digno eu sou de te receber. Falamos de um homem que era chefe da sinagoga, que corre até o Senhor Jesus e diz: Senhor, vem até a minha casa, antes que a minha filha de 12 anos venha a morrer. Existiu fé, existiu milagre, existiu ressurreição, existiu. Mas acima de tudo existiu no coração das pessoas o entendimento: essa é a oportunidade que eu tenho, essa é a única oportunidade, eu não posso deixar ela passar. A primeira característica de pessoa que nós encontramos é a pessoa que sempre empurra as coisas com a barriga, achando que lá na frente, no futuro, ela vai fazer aquilo que ela não está pronta hoje. Mas pastor, eu não posso ser precipitado. É verdade. O ponto de equilíbrio tem que ser fundamental na vida de uma pessoa. Você não pode colocar os pés pelas mãos, você não pode dar um passo maior do que a sua perna. A precipitação também é antibíblica. Nós precisamos orar, buscarmos de Deus um direcionamento. Mas existe um momento que nós estamos ouvindo a voz de Deus e Deus falando conosco, e nós já sabemos o que temos que fazer e temos a oportunidade para fazermos e não estamos fazendo. Então é momento de você entender que talvez o tempo de Deus chegou, mas o seu não chegou, por isso que você está adiando. E pela nossa covardia, nós achamos que há tempo para reconciliação, nós achamos que há tempo para liberar o perdão, há tempo do Senhor nos usar. Eu sei, Ele usa quem Ele quer. Ele usou um Moisés de 80 anos, Ele usou um Jeremias que começou aos 17, Ele usou um Timóteo, Ele faz como Ele quer. Só que em cada vida Deus Ele constrói uma história, e eu preciso entender que eu tenho oportunidades que não voltarão mais. O culto de hoje, poderemos ter outros cultos tremendos e poderosos que Deus vai falar, que Deus vai se manifestar, mas o que Ele faz hoje, o que Ele fala hoje é agora. O momento que eu tenho com as minhas filhas é agora. Essa semana me deu saudade quando eu sentava vendo Lorena naquele corre-corre, chegando em casa, cursinho, academia, escola, já na reta final dos estudos. E eu dizendo: meu Deus, já senti saudade quando eu sentava com ela e ela me pintava, eu pintava ela com tinta guache, ela, Sofia. E é impressionante que isso não é uma questão de você não ter os seus filhos, são os ciclos que mudaram, as estações que mudaram, pessoas que hoje eu tenho saudade, mas que já passaram pela minha história, e hoje eu as amo e oro para que elas continuem rompendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: que haja em nós saudade, mas que não haja um remorso de que nós não fomos, que nós não temos o melhor daquilo que nós tínhamos. E sempre, como seres humanos, nós vamos errar na tentativa de acertarmos. Mas muitas vezes a gente adia: tal dia eu vou, tal ocasião eu faço isso. Uma vez eu passei aqui na porta da igreja, que a videira tinha deixado o prédio, e eu senti uma fé no meu coração que não vinha de mim, vinha de Deus. E eu falei: a igreja vai ser aqui. Parecia loucura o que eu estava falando, porque eu imaginava um aluguel que nós não teríamos condição de pagar, e de fato foi difícil. Até hoje temos desafios, mas se o Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono da obra também para suprir cada uma das nossas necessidades. Eu passei nesses dias em um lugar, e eu vi um lugar, eu disse: eu ainda vou pisar aqui, eu vou viver esse milagre aqui. Eu tenho profetizado, e cada oportunidade que o Senhor me dá. De repente uma pessoa chegou para mim na academia e disse: pastor, ore por mim, porque eu estou tendo umas crises de ansiedade. Eu poderia dizer para essa pessoa: tá certo, eu vou orar por você, nem se preocupe em descer seu nome aqui. Eu falei: agora. Parei o que eu estava fazendo lá, coloquei o braço sobre a pessoa e comecei a orar, e ele começou a chorar.
Eu tive a oportunidade de fazer aquilo naquela hora. A pessoa veio quebrantada. Por quê? Eu venho para um momento como esse cultuar o Senhor e vou perder a oportunidade de viver o melhor de Deus, onde naquele momento Deus pode me marcar de uma forma que eu nunca seria marcado ou marcada antes. Eu não sei o que vem pela frente, então tem pessoas que adiam. E o que é que acontece com os discípulos que caminharam com Jesus a caminho de Emaús? Quando abriram os olhos e viram que era Jesus, ele sumiu, perderam a oportunidade de desfrutar de um bom diálogo, de uma boa conversa, de uma boa companhia. A resistência de coração, a carnalidade, que muitas vezes não nos deixa liberar o perdão, não nos deixa sermos mais flexíveis. É gente rígida, que ali fica levando tudo para o coração. Seja mais leve. Erro é erro, pecado é verdade. Mas a rigidez do nosso caráter é um dos maiores empecilhos para que nós não venhamos a desfrutar algo de Deus. Isso não é em primeiro lugar por merecimento de pessoas, não. É para o nosso bem-estar, porque aquele que não consegue perdoar, ele é o maior prisioneiro da terra. Se não quer fazer isso por ninguém, faça por você. Quem sofre é você, as memórias vêm sobre você, os céus não fecham os olhos. Então tem gente que sempre está adiando. Deus quer me usar lá na frente, mas Ele pode te usar hoje na simplicidade. Lá na frente eu vou me entregar. Se de hoje o Senhor pediu para que você viesse como você está. Quem nos aperfeiçoa é Cristo, e os degraus de glória vão sendo subidos dia após dia. Segunda natureza de pessoa é a pessoa que se deixa ser comandada pelas suas emoções. Pastor, eu tenho o meu tempo. Mas está demorando muito para perdoar. Está chateado e chateada por muito tempo. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. A palavra diz lá em Provérbios que do coração procedem todas as saídas da vida. Por isso guarda o teu coração, filho meu. Por quê? Porque o coração fala do caráter, da estrutura que está aqui no interior. E muitas vezes deixamos ser comandados pelo nosso sentir. E muitas vezes o nosso sentir não está sendo bíblico. Mas pastor, eu tenho o direito de viver esse luto, esse sentimento? Tem. Mas você tem que entender que o cristão, ele entra na caverna e ele sai. O próprio Jesus, ele provou da humanidade, porém sem pecado. Ele chorou no Getsemane, mas também ele levantou a cabeça, Fernandinho, e ele disse: vamos lá, a hora é chegada. Ele sofreu dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas teve um momento que ele disse: eu vou me levantar, e se eu tenho que me entregar para fazer a vontade do Pai, eis-me aqui. Você não trabalha porque todo dia você está disposto. Você não acorda porque todo dia você não tem sono. Nós não temos o direito de fazermos só aquilo que nós queremos fazer. Temos que fazer o que é certo, mesmo que venha contrariar a nossa vontade. Se está enfermo, vai continuar comendo besteira para piorar? Não. Mesmo que goste de tal comida, tem que evitar para não se prejudicar. Assim é o alimento espiritual. Comemos besteiras, comemos coisas por aí que não vão trazer saúde emocional e espiritual. Sabemos disso e não nos blindamos. Somos dominados pelas nossas emoções. E muitas vezes resistimos no nosso coração por causa da nossa enfermidade. E nós vemos que Mefibosete, quando ele chegou até Davi tinha um propósito de honrá-lo. Ele disse: o que é que você quer com um cão morto como eu, a alma deformada? Não importa o que foi deformado na sua vida, não importa como foi sua criação, como foi o seu relacionamento com amigos, conjugal, familiar. Deus é Deus que faz nova todas as coisas. Não vos lembreis das coisas passadas, diz Isaías. Nem se apegue àquilo que passou, mas comece a olhar para frente. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Abrirei caminhos no deserto e trarei rios no ermo na região seca. Então não podemos ser dominados pela covardia, pelo medo. Se não é pecado, vai lá, enfrenta, se arrisca. Deixa eu falar algo forte aqui para você. Se não for para pecar, é melhor você se arrepender porque se arriscou,
do que se arrepender porque você nunca fez nada. O não você já tem, pelo menos você está buscando o sim. Se alguém rejeitar uma palavra, você fez a sua parte. Se alguém rejeitar um gesto seu, você fez a sua parte. Se alguém rejeitar a oração, você fez a sua parte. Não fique fundamentado em resultados, porque naquele grande dia, está lá em Apocalipse, nós não seremos julgados pelo que pensam de nós, mas pelo nosso caráter. E os mortos serão julgados segundo as suas obras. Aqueles que estão mortos em Cristo, não a igreja do Senhor, mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor não está olhando para o que é que pensam de mim, o que é que dizem de mim, o que é que eu sou, o que é que eu decidi ser. Tem gente que acha bonito, tem um temperamento explosivo, porque é brabo e braba. Seja braba contra o inferno, seja brabo contra Satanás. Use essa autoridade, essa brabeza para comer um demônio no dente. Comer não, está repreendido, mas morder e jogar fora, pisar na cabeça da serpente. Canalize a sua indignação para o pecado. Canalize a sua indignação para o que tem destruído a humanidade emocionalmente e espiritualmente. Tenha atitude. Se não deu certo, você tentou. Se não deu certo, delegado, eu estou aqui cumprindo a missão e a vontade do Senhor. O que me aprova não é a terra, é o céu. O que me aprova não é o aplauso daqui, é da eternidade, porque tudo aqui vai passar. Governos passarão, economia passará, tudo passará. A palavra de Deus permanece, e o nosso Deus, Ele é Deus de geração em geração. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia e aplauda lindamente o seu nome nesta noite. Não se deixe ser dominado pelas suas emoções. Se não naquele dia de cansaço, eu não vou não, foi tão puxado hoje, trabalhei tanto, que eu não vou para a igreja não. Vença como você já venceu tantas outras coisas, para cumprir com os seus compromissos. Entenda que é mais do que o ar que você respira. Nós não podemos viver um evangelho Nutella, precisamos viver um evangelho raiz, até porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, Ele é a ceifa, e todo ramo que está grudado na videira, esse vai produzir muitos e muitos frutos. Quer produzir fruto, vai ser podado, mas tenha certeza de que a vida da videira vai te sustentar. Eu não posso ser dominado. Então o que é que vem para as minhas mãos? É pregar, eu vou pregar. É lavar o banheiro, eu vou lavar. É ajudar minha esposa, eu vou ajudar. É ser pai, eu vou ser pai. É ser pastor, eu vou ser pastor. Eu estava conversando com o Marcones e com o Fernandinho semana passada. Nem mexemos no celular, não foi isso, Fernandinho? Estávamos os três, eu falei: quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou aqui na internet, eu não estou voando pensando na conta que eu vou pagar. Eu não estou na igreja pensando quem está. Depois eu vejo. Eu tenho o meu momento de entrar nas redes sociais e atualizar tudo. Tudo tem a sua hora. Quando estiver, esteja. Faça valer a pena. A vida é curta. Nós não temos muito tempo. O salmista diz que o homem é como a relva que logo nasce e desaparece. É como a nuvem que se forma e perde a sua forma. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Até para nós não paramos para termos um tempo entre nós e Deus para nos cuidarmos. Você cuida de todo mundo, mas você não cuida de você. Vamos ficar com raiva naquela hora, mas eu não estou pronto para falar. Tem o seu tempo, mas não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não deixe que esse tempo seja comandado pelas suas emoções e pelo seu temperamento. E para finalizar, o terceiro e último tipo de pessoa que eu poderia destacar tanto, são pessoas sensíveis ao ambiente à sua volta. Quer ver a sensibilidade de uma pessoa? Você vê nos mínimos detalhes. Ela vê um papel no chão, ela coloca no lixo. Ela vê um copo no chão, ela coloca no lixo.
ela vê que uma pessoa mais idosa está em pé, outra pessoa, ela oferece a cadeira. Essas pessoas conseguem perceber quando Jesus ele passa, como Dorcas, que diz a palavra que ela costurava para as viúvas. Tem pessoas que sabem quando Jesus está passando. Aquela mulher estava enferma na alma, mas ela não estava na alma não, no corpo, mas não estava na fé. Ela diz: quando ele passar, eu sou considerada, porque ainda era o tempo da lei, a nova aliança só veio após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas ela pensou: eu posso ser apedrejada por ser considerada imunda, por estar com fluxo, mas eu vou avançar diante dessa multidão, vencendo as minhas fraquezas, para tocar na orla das vestes do Senhor Jesus. Porque se ninguém crê, eu creio. Se ninguém confia, eu confio. Se ninguém acredita, eu acredito. Eu não quero estar com Ele por estar, tocá-lo por tocar. Eu quero extrair dele virtude, sensibilidade. Não é todo dia que você tem uma oportunidade. E aquela oportunidade é única. Certa vez apareceu um congresso que eu muito sonhava em estar nele. E eu era só um adolescente. Eu falei: meus pais não vão deixar. Iria acontecer no Ibirapuera. Morris Cerulo, um ministro internacional. Valnice Milhomes estava também, o Renascer Praise nessa época. Fizeram uma caravana aqui. E meu pai disse: meu filho, eu estou limitado, mas isso que eu vou lhe dar aqui, depois de orar, o Senhor vai dar graça para multiplicar. Quando eu cheguei lá, uma mãe de oração, uma mulher que eu muito amei nessa terra, que eu fui muitas vezes para a casa dela, e fui lá que Deus falou comigo. Ela me acolheu como neto, como filho. Muita gente não conheceu a irmã Maria Sá, que ela é vó do Bellini, filho. Ela chegou lá e ela disse: meu filho, Deus mandou ofertar isso aqui na sua vida, para você fazer suas refeições hoje. Meu irmão, que refeições hoje? Era o que eu precisava, delegado, e muito mais, para toda a viagem, para a comida da viagem toda. Uma mulher bondosa de coração, que eu tenho gratidão a ela e a família dela até hoje. E Deus proveu, porque quando Deus está no negócio, Ele traz sensibilidade. Tem aquele momento que a fé ela chega, e você diz: eu vou ser sensível àquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes você prepara algo, mas não é a preparação do coração. Na hora que você vai ministrar, Deus traz sensibilidade, e Ele diz: faça isso, obedeça. Você ia cantar tal música, ensaiou ela, mas no momento Deus mudou tudo. Não já aconteceu, Fernandinho? Seja sensível, porque Deus vai respaldar todas as coisas. Jesus ia para a casa de Jairo. Aquela mulher teve um encontro com ele. Muitos esperavam Jesus para curar Lázaro. Ele foi ressuscitar. Os planos de Deus vão além dos nossos. Eles são infinitos. Tenha sensibilidade. Essa sensibilidade é provada pelo seu irmão. Tenha sensibilidade a pessoas que estão à sua volta. Quer pregar o evangelho, não pense logo no microfone na mão e num púlpito, ou numa plateia na sua frente, não. Vá lá no seu trabalho, vá lá na academia, vá lá no ambiente que você vai, no cafezinho, e se tiver oportunidade, fale de Jesus. Foi assim que eu comecei, foi assim que Deus foi me usando. E Deus sabia que eu não estava preocupado se tinha um, se tinha uma multidão. Deus sabe que eu já fui pregar no chão de terra batido, mas eu já fui pregar também para muitas pessoas, e nunca vislumbrei por causa disso, porque Deus dá honra a quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer. Mas entenda uma coisa, vá sendo sensível. Deus é por aqui que eu vou. Ninguém dava nada por Pedro, era simplesmente um pescador. Lá na frente traiu Jesus, mas na hora que disseram, onde João falou: é Jesus que está na praia, ele deixou tudo, ele deixou o barco, ele deixou a pescaria e foi até a presença do Senhor. Por quê? Porque Deus quer
uma geração que está mais preocupada em agradar a Deus do que aos homens, uma geração que valoriza o autor dos milagres e não milagre, uma geração que valoriza aquele que tem autoridade sobre a pesca e não aquele que valoriza a pescaria. O que é que está faltando você fazer? Você poderia já ter ido muito mais além. Vou até mexer com você. Ah, pastor, eu creio que eu vou casar. Não estou dizendo para você conhecer todo mundo, não. Seja seleta e seleta. Mas sai da igreja, corre para casa, se esconde numa caverna. Ninguém presta para você. Anjos não casam, nem se dão em casamento. Aí você está querendo o quê? Casar com Gabriel, com Miguel, com serafins e querubins, com a mulher perfeita? Não é porque aquele homem tem um olho troncho. Será que o seu nariz não é um pouquinho troncho também? Quando você vê tronchura em alguém, olhe para as suas tronchuras também. Ninguém é perfeito. Eu falo em todos os aspectos. Eu quero ser usado e usada por Deus. Como? Comece a ser fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar.